Fala galera concurseira, a disciplina é sobre Lei de Responsabilidade Fiscal e o mapa mental de hoje é sobre os conceitos iniciais da LRF, mais seus respectivos princípios. Baixe seu mapa mental no link da descrição do vídeo e bora lá! Com relação aos conceitos iniciais da Lei de Responsabilidade Fiscal. A LRF estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. Ela zela pelo equilíbrio das contas públicas. É um código de conduta para o gestor fiscal. É orientadora. A LF dispõe sobre a composição dos conselhos de gestão fiscal e sua forma de funcionamento. Responsabilidade na gestão fiscal. Pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas mediante o cumprimento de metas de resultado entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange à renúncia de receita, geração de despesa com pessoal, da Seguridade Social e outras dívidas consolidada e mobiliária, operação de crédito, inclusive por antecipação da receita, concessão de garantia e inscrição em restos a pagar. Empresa controlada é uma sociedade cuja maioria do capital social com direito a voto pertença direta ou indiretamente a ente da federação. A empresa controlada ela pode ser dependente ou independente. A dependente é uma empresa controlada que receba do ente controlador recursos financeiros para pagamento de despesa com pessoal ou de custeio em geral, ou de capital, excluídos, no último caso, aqueles provenientes de aumento de participação acionária. A empresa controlada independente não se submete à lei de responsabilidade fiscal. Os princípios relacionados à LRF. Nós temos o princípio da programação ao planejamento, o princípio da preservação ao patrimônio público, o princípio referente aos instrumentos de transparência, o princípio do equilíbrio, da limitação da despesa, da responsabilização e o princípio do controle e avaliação. O princípio da programação ou planejamento. Até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual ou dos Orçamentos, nos termos que dispuser a Lei de Diretriz Orçamentária, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso. A programação financeira de desembolso é um instrumento básico do planejamento da União, ajusta o ritmo de execução do orçamento-programa ao fluxo provável de ingressos de recursos. Os recursos legalmente vinculados à finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso. Se verificado ao final de um bimestre que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no anexo de metas fiscais, os poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos 30 dias subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela Lei de Diretriz Orçamentária. No caso de restabelecimento da receita prevista, ainda que parcial, a recomposição das dotações cujos empenhos foram limitados dar-se-á de forma proporcional às reduções efetivadas. Logo, quando o examinador falar sobre limitação de empenho, está relacionado de acordo com os critérios estabelecidos na LDO. Quando for relacionado ao restabelecimento da receita, será referente à forma proporcional às reduções efetivadas. Princípio referente à preservação do patrimônio público. É vedada a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público para o financiamento da despesa corrente.
Exceção: salvo se destinada por lei aos regimes de previdência social geral e próprio dos servidores públicos. Princípio relacionado aos instrumentos de transparência. Logo, eles não são taxativos, são apenas exemplificativos. Refere-se ao plano plurianual, à lei de diretriz orçamentária e à lei orçamentária anual e também aos créditos adicionais e seus planos. Refere-se também às prestações de contas mais o parecer prévio do Tribunal de Contas, o relatório resumido da execução orçamentária, conhecido como RREL, o relatório da gestão fiscal, o RGF, as suas versões simplificadas desses documentos, participação popular e audiências públicas durante as fases de elaboração e discussão do PPA, LDO e LOA. Os entes da federação disponibilizarão a qualquer pessoa física ou jurídica o acesso a informações referentes a quanto à despesa, todos os atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da execução da despesa, no momento de sua realização, com a disponibilização mínima dos dados referente ao número do correspondente processo, ao bem fornecido ou ao serviço prestado à pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento e, quando for o caso, ao procedimento licitatório realizado. Esquematização. Quanto à despesa, o mínimo de dados que os entes da federação devem divulgar são dados referentes ao número do correspondente processo, ao bem fornecido ao serviço prestado, à pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento, quando for o caso, ao procedimento licitatório realizado. Quanto à receita, o lançamento e o recebimento de toda a receita das unidades gestoras, inclusive referente a recursos extraordinários. Princípio do equilíbrio. Cabe à LDO dispor sobre o equilíbrio entre receitas e despesas para a LOA. Não serão objetos de limitação da despesa o serviço da dívida, transferências constitucional legais e outras transferências. Limitação da despesa será referente com a contratação de operações de crédito por antecipação da receita orçamentária, referente ao artigo 38, com restos a pagar nos últimos 2 quadrimestres do último ano de mandato, referente ao artigo 42, com endividamento público, referente ao artigo 29, e com as despesas de pessoal, referente ao artigo 18. Logo, nós também teremos alguns mapas mentais referentes a esses artigos aqui mencionados. O princípio da responsabilização, que diz respeito à doutrina, significa que a lei não só determina como deve ser feito, mas também responsabiliza aquele que fez de forma contrária ao que ela orientou a fazer. Princípio do controle ou avaliação, também classificado pela doutrina. A partir de novos parâmetros, novas condições, novos limites estabelecidos, o auditor, a sociedade e o legislativo, em sua função típica de controle, podem exigir do gestor o cumprimento da lei com base naquilo que ela estabeleceu. É isso aí, galera. Esse foi mais um Mapa Mental de hoje e até a próxima.